Gente, eu, Bia Verano, começando mais um Pauta Fiada aqui com você. Junto comigo tem ele, Alex Evans, que daqui a pouco vai estar aqui juntinho ao vivo. Ela, linda, poderosa, Gislaine Silva, também vai estar aqui batendo um papo gostoso. Hoje o tema é polêmico, vamos falar sobre racismo, né? Racismo que vem aí bombardeando as redes sociais, enfim, todo mundo falando sobre isso, né? A gente da cor, né? Essa cor do pecado, essa cor linda, poderosa. O racismo tem sido pano de fundo mesmo para atos cruéis, né? Essa tortura, a morte mesmo. A gente vem o caso George Floyd, né? As passeatas, o pessoal indo às ruas mesmo, nos Estados Unidos ficou tomado. Que tipo de morte foi essa, né? Morreu por asfixia. Mas os Estados Unidos não é de hoje, na verdade. Tem algumas sugestões que eu vou trazer aqui no programa, ao longo do programa, para quem gosta e quem quer assistir programas interessantes. Parece que a escravidão, né, que antes se justificava escravizar os negros, em virtude dos negros não terem alma, né, enfim, naquela época se pensava assim. É lógico que isso é uma discussão para filosofia, né? A gente aqui só tem um bate-papo, essa troca gostosa, mas eu vou trazer algumas sugestões para você que está aí do outro lado, que eu acho que é muito importante. Os Estados Unidos, então, sempre teve essa barreira forte, os colors and whites, né? Quer dizer, os banheiros separados, a cidade separada, né? Os bairros de negros, bairros de brancos, né? Então, o que fica para nós? Né? Qual o tipo de sentimento que fica para nós, né? E o tão sonhado American Dreams, né, dos Estados Unidos, será que o negro consegue sonhar com isso? Será que tem acesso a esse sonho, né? Entre outros aqui vou trazer também, gente, vamos falar, olha, eu trouxe uma pauta pimentada sobre racismo, inclusive o que o Papa comentou, né? O Papa falou sobre o pecado do racismo, gente. Pecado do racismo. Que pecado é esse? É um novo pecado? Os pecados estão mudando, né? Isso também, lógico, é uma discussão para a filosofia, mas a gente fica intrigado com isso, né? Que tipo de pecado? O pecado, a gente conhece os 7 pecados, né? A ira, a gula, né? A luxúria, né? E aí o pecado do racismo. É um novo pecado? Que pecado que é esse, né? Isso aí, vamos discutir mais para frente. Vamos falar também dessas manifestações das ruas, vidas negras importam, os artistas, né, que também invadiram as redes sociais falando sobre isso. Teve um momento, inclusive, aqui no Instagram, onde o pessoal colocou uma foto preta, né, que seria o luto ou seria algum tipo de manifestação em pró das vidas negras. Vamos falar sobre a questão da raça. Existe isso? É raça negra mesmo? Será que é assim que a gente tem que colocar? Ou será que é raça humana e apenas mudamos a cor, né? Então veja, é também uma discussão aí pra gente, bom, enfim, nosso Pauta Fiada tá só começando. Eu venho aqui juntinho com ele que já chegou, Alex Evans. Vamos trazer aqui também muitos debates. Daqui a pouquinho o Gi também vai estar junto conosco. Evans, venha falar conosco aqui. Chegou ele, Alex Evans. Ai, tá lindo de azul, gente. Você viu que eu tô de rosa? E você viu? Ai, gente, tá lindo, né? Rosa e azul. O mundo rosa e o mundo azul. A gente nem combinou. Nem combinamos, hein? Você vê? Oi, Evans, tema polêmico hoje, hein? Falando de Hum, racismo, né? Isso aí é um tema que a gente abre ao debate, infinitos debates, né? É um tema que virou pano de fundo, não é de hoje esse pano de fundo, com o meu pesar no falar, mas não é de hoje, que é de pano de fundo para atos violentos, cruéis, né? De tortura, de morte, né? Prisões que acontecem só pelo simples fato da pessoa ser negra. Então, e vamos falar, olha, eu trouxe também um tema que eu acho que esse, eu tenho certeza que eu quero que você fale sobre isso, que é o pecado do racismo. Um novo pecado, Evans? Quero que você fale um pouquinho para nós.
Tá no ar mais um Pauta Fiada e você, Eva, estou abrindo seu microfone. Conte para nós um pouquinho desse tema de racismo. É complicado, né? O racismo, ele sempre teve inserido na nossa sociedade, né? E apesar de ter passado muito tempo de escravidão, de ter acontecido a abolição, ele ainda é presente, né? Existem pessoas que ainda vivem naquela época de escravidão, de senhoria e tudo mais. E que é ridículo, né? Meio ultrapassado. E não são poucas pessoas, é isso que assusta, É sabe? verdade. Não são poucas, isso de verdade, de fato, me assusta. Porque eu falo assim, gente, já passou quase 100, 200 anos e a pessoa ainda está vivendo nessa época. Como assim? Que mundo que você tá? Entendeu? É. Então, assim, como você. Eu vi essa coisa de tudo isso de protestos e campanhas contra o racismo e fascismo na internet, mas eu fico vendo como que o brasileiro ele adere a uma campanha contra racismo internacional, mas não adere a uma campanha de racismo dentro da própria sociedade, do país que ele vive mesmo. Porque quando a gente teve o mesmo caso no Brasil que aconteceu com o estrangulamento, que aconteceu um negro, um jovem negro, dentro do Extra, ninguém fez o alarde que fez quando aconteceu com o Foi no Rio de rapazinho. Janeiro, né, Evans, esse caso? Exatamente, É, é exatamente. Então, verdade. assim, eu entendo que é uma campanha importante contra o racismo, mas será que não tem gente do Brasil querendo enxergar um oportunismo nisso? Não, só porque aconteceu lá nos Estados Unidos? Porque assim, o brasileiro se cala para muita coisa, né? É legal você trazer a questão do Brasil e voltando um pouquinho no que você comentou atrás, essa questão do senhorio, da gente ainda ter essa realidade muito acroada em nós de senhores feudais, né? Enfim, algumas cidades aqui do interior de São Paulo tratam ainda como se fossem verdadeiros feudos, né? Onde o sobrenome importa, onde eu sou acima de você porque eu tenho nome tal, né? Eu tenho a cor tal, né? E isso é muito triste. Isso realmente ainda está croado no brasileiro, né? Nessa questão social, onde ter um empregado doméstico, por exemplo, uma questão de status, né? E quando, na verdade, hoje ter um auxiliar dentro de casa é apenas para auxiliar você, não para servir você, né? A gente mudou muito ao longo dos anos, mas esse tipo de pensamento não se mudou, né? Infelizmente. E eu não sei por que, na verdade, a gente traz ainda essa raiz com tanto estudo que temos, com tantas transformações que já vivenciamos, né? Eu acho que em algum momento isso também teria que ser mudado, né? Esse pensamento de escravizar o outro. Lá atrás, em mil e bolinhas, se justificava a escravidão. Lógico, não estou justificando ela, mas se justificava pelo tempo, né? É. Inclusive a questão do negro não ser considerado um ser humano com alma, por exemplo, como trouxe na introdução do programa, né? Então se justificava, o negro pode morrer, ele não sofre como nós brancos sofremos, né? Não sente dor, não, né? Enfim, o sangue dele não é igual ao nosso, né? Então tudo isso, em algum momento lá atrás, se justificou, mas e hoje, com tudo que a gente já aprendeu, com tudo que a gente já introduziu como sociedade, como seres humanos, né? Até nesse ato civil, de civilidade, o porquê de ainda estarmos tendo essa diferença, né? O negro, vidas negras importam, é hashtag que eu quero levantar aqui, que foi levantada, e quero levantar aqui para que você corte essa bola, Evans. Corte essa bola sobre isso. Então, eu concordo com a hashtag, né? Mas essas questões sociais de que realmente, pode bater no negro, que ele aguenta, ele nasceu para isso. Nasceu É para isso que apanhar, né? Exatamente. É isso que
que eu vejo, né? Ah, a menina é loirinha do olho azul, então não bate nela, bate na negra, aquela que aguenta. Essa não aguenta, aquela ali você pode bater. E eu vejo muito isso na sociedade, né? Até porque existem mesmo, a raça negra é bem raçuda mesmo. Então, eu acho isso bonito, porque eles aguentam calado o que muita gente branca não suportaria chorando. Mas e o sentimento? É a mesma coisa que eu sinto quando eu levo uma chicotada. Ou seja, o tronco para onde os escravos eram levados só mudou de nome. Porque o que acontecia no tronco continua acontecendo até hoje na sociedade. Até hoje, a chibatada é a mesma, né, Evans? Vamos levantar outra bola aqui sobre as manifestações na rua. Começou lá nos Estados Unidos, né, por causa do caso do George Floyd, né, e tomaram algumas ruas aqui também pelo Brasil, né? Algumas ruas, né, Evans? Não foi uma só, não, né? Aconteceu no Brasil, acho, inteiro, né? Assim, Também tiveram algumas ruas tomadas, então, pela essa questão do racismo. Veja, é, lá atrás, na época, e voltando um pouquinho na política, o caso Marielle, uma negra, representante do povo, também morta, assassinada de forma terrível, né? Também o pessoal foi às ruas e muito também foi se levantado pela questão da cor, né? Pela essa questão do racismo. Me diga você, esses movimentos de rua, em algum momento, traz ou levanta ou faz o ser humano, nós como pessoas conscientes, a pensar sobre isso? Ou faz. simplesmente mais um evento carnavalesco? Não, faz diferença, sim. Tanto que nos Estados Unidos deu certo, né? Olha a repercussão que causou no, dentro e fora do país, né? Mas os É que o Estados Unidos brasileiro, têm essa livre expressão, né? Lá eles são mais fortes com relação a isso. exatamente. Aqui ainda a gente sente que no fundo, no fundo, no fundo, mesmo a gente sabendo que hoje é uma democracia, a gente sente assim um resquício meio ditador daquela época de 70, sabe? Uhum, Então entendo. faz diferença, sim. Tanto que a Marielle é um exemplo de gente que fez a diferença justamente com esses movimentos. E por isso que ela foi meio que apagada aí da sociedade de forma brutal. Foi até para calar essas pessoas com quem ela estava conseguindo mobilizar de forma que repercutisse muito, né? Então, assim, é melhor você calar uma pessoa que está fazendo a diferença com relação aos ideais dela, do que deixar ela fazer os ideais dela acontecer contra nós, entendeu? Então, eu acho assim, funciona, é importante, só que existe aquela coisa, né? Você não pode ir para o movimento só para levantar a bandeirinha, se fazer de bonitinho. Não, você tem que abraçar o movimento. Você tem que viver aquilo, porque senão você banaliza aquilo que muita gente quer como direito, né? Porque destrata. Por exemplo, as pessoas olham para as ruas. Ah, olha aqui, é um rapazinho branco andando numa moto com uma pessoa atrás, tudo bem. Agora, se você vê dois negros em cima de uma moto, nossa, é assalto. Na E não hora, é. né? Às vezes Na é só hora. um pai de família voltando do trabalho, gente. E aí eu Vai posso ficar. levantar aquela questão dos 80 tiros lá atrás no Rio de Janeiro, né? Um Então, carro gente, fuzilado. O que que se justifica 80 tiros num carro, né, Evans? Se sabe? não for fuzilamento, eu não sei o que é. Não é verdade? Só que assim, é por isso que a gente tem que aderir aos movimentos, para lutar por essas vidas que sofrem todos os dias. Por que que eu não pensei de cara que aqueles dois rapazes negros em cima da moto eram dois pais de família e pensei logo que era um assalto? Porque a nossa cabeça, enquanto pessoas, foi criada e acostumada para pensar que negro não é gente do bem. A sociedade, de alguma forma, enraizou essa questão do negro como uma pessoa desprovida de direitos, desprovida de informação, então ela só consegue as coisas se roubar, se assaltar, né? E muitas vezes a sociedade marginalizou eles mesmos, e não tenha dúvida
sobre isso. A vida negra é marginalizada, se é que a gente pode colocar assim, né? Como eu já disse sobre o debate de raça, a raça é uma só, né, Evans? Isso. E também tem uma declaração do Papa que você citou, como é que é, sobre o Ah, é, racismo? esse ponto é muito importante que eu quero colocar com você e quero saber a sua opinião sobre isso. Papa Francisco Hum. fez uma declaração sobre o pecado do racismo. Que tempos são esses que estamos vivendo? Os tempos de mudança de pecado, Evans? Que coisa, né? Não, é É, verdade. Você sabe que se tiver uma discussão filosófica, que não é aqui o nosso caso, porque não somos filósofos, né? Mas somos estudiosos em alguns momentos, em alguns pontos. Será que surgiu um novo pecado mesmo? Será que a discussão é essa? Ou será que a gente teve que, de alguma forma, dar nome a um pecado para que as pessoas pudessem acordar no que está acontecendo? Que você me fala sobre isso, Evans? você sabe que os sete pecados, inclusive eu já discuti isso, nosso ano passado, com uma amiga que também é jornalista, e eu sempre falei, mas quem foi que determinou os sete pecados? Quem que elegeu essa lista? Porque, gente, eu acho que a mentira é um pecado muito pior do que a preguiça. Pior do que a preguiça, Evans. Eu acho. E porque, nossa, você pode mudar muita coisa com mentira, mas você não muda tanta coisa com preguiça. Então, quem que elegeu essa lista, sabe? Então, assim, eu não concordo, nunca concordei com esses sete pecados. Então, tá mais do que na hora desses sete pecados mudar, né? E se não mudar, nós temos que fazer essa mudança, porque o racismo, sim, já dá para ser considerado, poxa, olha o que você consegue causar com racismo na vida de uma pessoa. Olha a sua atitude racista, o que pode mudar na vida dessas pessoas. Quando, na verdade, a gente tem que. É isso que eu penso. De alguma forma, esses nomes aos pecados que têm acontecido, e por isso o pecado do racismo, né, e não simplesmente pecado, mas nomear ele, né, como um pecado, eu acho que, de alguma forma, é para que a pessoa possa entender, para que a sociedade, enfim, como um todo, possa entender que aquilo é um ato ruim, é um ato cruel mesmo, né? E que você está fazendo isso contra o seu irmão, contra alguém próximo a você, contra alguém que, na verdade, é da sua raça, né? Raça humana, né? Não, independente da cor, da quantidade de melanina que temos no corpo, né, Evans? E, aliás, quanto mais melanina, mais bonita. Olha só a diferença aqui. Mas é verdade, sobre isso é uma discussão muito polêmica, mas eu acho que o Papa Francisco tem feito mudanças sociais de forma. Eu gosto do que ele faz. Eu gosto do que ele faz. Eu não sei se a gente pode aqui, de alguma forma, nos posicionar, porque somos comunicadores, mas para isso cometo o pecado de me posicionar. Eu gosto de como ele trata essas novas mudanças, eu gosto de como ele tem aberto o diálogo entre as pessoas, entre as famílias, né? Ele tem, na verdade, desmistificado muita coisa, né? Tem trazido para perto o que antes era inatingível. Isso que eu acho que atualmente, então, a gula e a preguiça não faz mais diferença na lista de sete pecados. Mas sabe Você por está quê? justificando sua gula. Não, mas é verdade. Olha só, quando eu como o pote de sorvete inteiro, é um mal que eu faço apenas para mim, de forma consciente. Agora, quando você comete o racismo, é um mal que você faz para o próximo de forma consciente. Olha a diferença dos pecados. Tem razão, Entendeu? tem razão, tem razão, Evans. Já Então volto vamos para comer falar com sorvete. você, para Vamos comer. despedir, que eu tenho que também chamar ela, Gislaine Silva, que está chegando aí para falar com a gente. Está chegando agora ela, Gislaine Silva. Cheguei. Linda, tá linda, poderosa. A questão da mulher, né? Eu acho que entre mulheres é mais fácil até um entendimento sobre isso. E eu quero saber de você, como mulher,
né, que está aqui, eu também, né? Eu falo assim, a gente, de alguma forma, tem que se superar diante de outros para conseguir o mesmo lugar que, por muitas vezes, por causa da cor da pele, seria tão mais fácil se tivéssemos outra cor. Não é verdade isso? É verdade, sim, Bia. E eu acredito que hoje, nos dias de hoje que a gente está vivendo, a representatividade é muito importante. Você ser uma médica, você ser uma pessoa assim, uma advogada. Cara, isso para mim é muito interessante. São tempos modernos, são tempos novos, onde todas as pessoas têm a mesma possibilidade, a mesma oportunidade. A gente precisa mostrar que somos todos iguais. A gente pode ser o que a gente quer. A gente pode trabalhar na onde a gente quiser, basta a gente correr atrás do mesmo jeito, independente da cor da pele, né? E aí, Gi, volto para você com a questão da cota. A cota, Uhum, sim, é justificada. E por quê? uhum. É um tema muito polêmico. Eu até falei sobre isso nas faculdades, uma vez na faculdade, ainda ouvi um comentário que depois fiquei pensando sobre. Foi dois casos que eu presenciei. Um de uma faculdade que disponibilizava algumas vagas para negros. Então, assim, por exemplo, 30 vagas desse curso são disponibilizadas para negros. Por quê? Por que tem que ser disponibilizada para negros? Não entendi essa diferença, essa Entendo. separação, né? E a outra coisa da cota que eu acho importante, sim, uma pessoa falou para mim assim, olha, você tem que ver com outros olhos. Por quê? Existem, sim, pessoas de baixa classe que não têm condições de ingressar numa faculdade, que não têm condições de fazer um curso para fazer Enem. Então, assim, existem para esse público, que são de baixa classe. Em contrapartida, ao meu ver, eu acredito que a cota não devia existir, porque, assim, eu acho que todos têm a capacidade de estudar, de passar no Enem, de conseguir, né, entrar na faculdade sem esse negócio de cotas. Eu acho que todo mundo é capaz, né? Todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo valor. Mas existem Então, eu esses vou te casos. trazer um ponto de reflexão que eu acho que, de alguma forma, aqui no nosso debate gostoso, eu acho que, de alguma forma, faz com que você una esses dois posicionamentos que você tem hoje, tá? Uhum, Concordo quando diz que cota não seria algo interessante, né? Porque somos uhum, todos iguais. Mas sim, também concordo que deva existir justamente pela desigualdade que existe hoje. exatamente, Você entende? exatamente. Então, são dois pontos que acabam se unindo Sim. nessa questão das cotas e da vida negra, Uhum. principalmente, né? Mas, Porque a infelizmente, cota também não é só para negro, é para pobre também, né? exatamente. É que a Mas, maioria dos pobres são negros, né? mas diferente, Principalmente no né? nosso país. Falamos muitos das manifestações das ruas, aqui com Evans anteriormente. Falamos também sobre os famosos, Gi, os famosos que vieram às redes sociais. Você presenciou isso, Gia? Presenciei sim, Bia, tanto internacionalmente como nacionalmente, né? Foram vários famosos que postaram nas redes sociais. A Isa se sentiu muito solidária em relação a tudo que vem acontecendo. O Thiaguinho, tanto internacional, né? Acho que a Beyoncé também fez um vídeo falando sobre o racismo, sobre o caso lá internacional como uma repercussão mundial. Então, está tendo bastante repercussão sobre isso mais uma vez, né? Porque isso nunca acaba, nunca tem fim, só muda as épocas, só muda as histórias, só muda pessoas, enfim. É um tema que vai aí. Infelizmente, né, Gia? Mas, veja, outro ponto que eu também trouxe aqui em discussão com Evans foi sobre a questão do pecado, esse novo pecado, né, que surgiu, o pecado do racismo. Será que é um novo pecado ou tivemos que nomear um pecado para que as coisas pudessem se normalizar? Eu acredito que precisou nomear, né? Eu acredito que não seja um novo pecado, mas sim a gente precisou dar nome a isso para que as pessoas tenham a mesma consciência de ver isso como algo importante, tanto quanto os outros pecados. Porque é algo que não precisa existir, né? É algo que o Papa não precisaria classificar como um pecado, porque
as pessoas deveriam ter o bom senso de saber que isso é algo muito grave, é algo que deveria acabar e que precisa ser visto com o mesmo olho, os mesmos olhos do que o pecado, os 7 pecados que existe hoje em dia. Então, Bia, aí não sei se você tem acompanhado, mas a gente teve um caso agora do menino Miguel, a gente precisa ir longe. Quantos Miguels não sofrem com isso aqui no nosso país, só que não é falado sobre, né? Então, muitos artistas também se solidarizaram com esse comportamento, né, da primeira-dama lá, que até foi julgada como um homicídio culposo, porém, a Maísa compartilhou nas redes sociais uma petição pedindo para a Polícia Civil para considerar como um crime doloso. Doloso, com intenção, né, Gia? Com intenção de matar, sim. Então, assim, é muito importante, né? Então, assim, já teve mais de 500 mil pessoas que assinaram essa petição, porque sim, foi um ato doloso. Não pode passar pano porque as classes sociais são diferentes. E se fosse ao contrário, como diz a Isa? E se a mulher, a madame, fosse a negra, ela teria direito à fiança? Mas, Gia, exatamente. Gente, que gostoso bater esse papo aqui, falando sobre racismo. Bia, mas também, como eu te falei, é uma pauta muito importante. Infelizmente, é algo ainda que é visto como é importante, mas não é todo mundo que leva a sério. Mas é algo que precisa ser falado, sim, é algo que precisa ser denunciado quando há necessidade de denunciar. É algo que precisa ser visto com olhos de igualdade, né? A gente luta por isso, a gente luta pela igualdade, a gente luta por cargos iguais entre cores, independente da cor, do gênero, do que for. Então, assim, é algo que nunca vai ter fim, infelizmente. Adoraria viver num mundo onde o preconceito, o racismo não existisse, mas ainda a gente vive com isso no nosso atual momento. Eu acredito nas novas gerações, você não, Gia? Acredito sim. Acredito. Eu também acredito em mudanças. Eu preciso acreditar. Né? Por isso que eu falo que a representatividade é muito importante, porque é o que a gente vai deixar para as novas gerações. É mostrar para as novas gerações que a gente pode ser quem a gente quiser. Então, hoje, para quem vive nessa sociedade igual a gente vive, a gente precisa ter um papel fundamental. Mostrar que a gente pode, que a gente tem voz sobre esse assunto e que a gente pode ser o que a gente quiser, desde que a gente vá atrás, que a gente lute, persevere e que a gente não dê, assim, espaço para coisas negativas. A gente precisa ter a ciência das coisas, mas a gente pode mostrar que sim, nós podemos ser o que a gente quiser, que a gente somos todos um, e é isso aí, né? É isso mesmo. Então, hashtag Vidas Negras Importam, na verdade, são todas as vidas que importam. Mas em virtude de toda a dificuldade, de toda a forma de repressão que vive uma vida negra, é por isso que a gente levanta essa bandeira, né, do hashtag Vidas Negras Importam. Não é verdade, Gia? Um beijo, adorei falar com você aqui no nosso bate-papo. Na verdade, esse programa Pauta Afiada é sempre muito bom estar aqui. Obrigado, Gi, mais uma vez, pela essa parceria gostosa, essa troca deliciosa. Obrigada que nós temos. Adorei isso é muito bom. Nossa apresentação, nosso beijo. Beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau.